falo a você ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte desse vídeo, nós vamos falar do clube mais amado desse planeta Terra, o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes, é claro, eu peço a sua inscrição. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. É de graça, não paga rigorosamente nada. Se inscreve, vamos com tudo, vamos falar de Vasco, porque tem negócio fechado no Vasco, tem situação séria acontecendo dentro do Vasco, tem pedido de desculpas. Vamos falar sobre a arbitragem também para esse jogo do Vasco contra a equipe do São Paulo. Gente, amanhã estarei no estádio do Morumbi, na transmissão do jogo aqui no canal, direto do estádio do Morumbi. Então se inscreve, pega o link, compartilha com geral aí, vem comigo, porque é muito, muito importante a sua inscrição e o seu like também aqui no canal. Vamos com tudo, porque nós vamos transmitir todos os jogos do Vasco, né? O canal pioneiro nas transmissões de jogos do Vasco, graças a Deus, é o maior canal vascaíno, com maior número de visualizações em jogos do Vasco e, claro, perde só para Vasco TV, normal. Então, vem comigo, vamos juntos, vamos continuar nessa batalha. Eu falo isso sem prepotência nenhuma, falo isso com muito orgulho, tá certo? Olha, eu quero falar sobre contratações, vou falar na verdade, mas eu quero falar sobre a decisão da CBF em escalar mais uma vez o Leandro Pedro Voaden para apitar um jogo do Vasco. Não vou criticar o árbitro, não. Aí você vai falar, pô, Eduardo, o Voaden não é um árbitro também cheio de polêmicas e tal. Mas analisando o histórico dele, gente, em jogos do Vasco, ele não foi tão mal, não. Ele apitou alguns jogos e apitou bem. Antes do VAR, né? Um exemplo disso é aquele jogo que o Vasco eliminou o Flamengo em 2017 com o gol do Rafael Silva, foi isso? Que o Rafael Silva saiu cortando o cruzamento do Nenê. Enfim, o Vasco tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, empatou o segundo no Maracanã 1-1, eles marcaram o primeiro, depois o Vasco empatou, eliminando o Flamengo. Então, ele foi o árbitro desse jogo, enfim, ele foi o árbitro do jogo contra o Flamengo também, em que quem foi o zagueiro do Vasco que invadiu a área, meu Deus do céu? Enfim, foi o Serginho, volante, que veio do Atlético Mineiro para o Vasco, contra o Flamengo também, sofreu um pênalti, ele foi o árbitro, ele marcou o pênalti também no Maracanã. Então eu lembro de alguns jogos assim, jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Santos, né, que classificou o Vasco para a Libertadores, né, o retorno do Vasco para a Libertadores, lá atrás com golaço do Evander, golaço do Nenê de falta. Então eu lembro de alguns bons jogos, né, em que o Vasco, não só porque o Vasco venceu, mas porque o Voaden foi bem no jogo. Então espero que ele continue, né, com esse boas atuações em jogos do Vasco, porque é um árbitro que foi FIFA, um árbitro que, num início muito sério, muita gente falou, árbitro flamenguista, não sei o quê. Eu não quero saber o time do coração de árbitro, porque acredito que todos eles têm um clube do coração, sim, né? Esses que falam que, não tem, tem sim, e acho que enfim, vai dar certo, pronto. Bom, o Vasco decide, né, um modelo de jogo, né, essa questão envolvendo, eu vi algumas pessoas comentando, Eduardo, eu escalaria o Rodrigo junto com o Barros para liberar. Eu falei, gente, olha só, eu respeito pra caramba a opinião de todos vocês, eu acho muito maneiro quando vocês colocam ali embaixo a escalação, escalaria esse jogador, aquele jogador, entraria com essa formação no 4-3-3 ou no 4-4-2 para defender bem, né, e atacar em bloco contra a equipe do São Paulo e tal. Enfim, eu coloquei, sabe, assim, só vou deixar mais uma vez a opinião, o Capasso ali como cabeça de área, ou até mesmo o Léo zagueiro, jogando como líbero, protegendo a zaga do Vasco, dando o primeiro passo, porque o Léo tem habilidade, velocidade e defende muito bem. E o Capasso a mesma coisa. O Capasso, além de tudo, ainda é um bom rebatedor, né? Então, assim, são bons zagueiros. Eu acho que tem bons zagueiros. Ainda tem o Robson Bambu, que tá bem. Tem que falar a verdade. O Vasco tomou o gol. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o cara tá jogando bem, então vamos calçar as sandálias da humildade e, assim, e reconhecer que os caras estão jogando bem, né? Quando vamos criticar quando tiver as críticas e tal, blá, 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 não tem. Só dando eu quero falar aqui sobre o Maurício Barbieri e parabenizá-lo, porque apesar de tudo, gente, apesar de tudo, né, pô, ele veio a público, ele pediu desculpas, ele disse, né, falou tudo, os jogadores estão fechados com ele, eu tenho certeza que ele vai funcionar,
Ele está sendo muito questionado, mas quando ele ganhar 5, 6 jogos com a camisa do Vasco, eu tenho certeza que isso vai mudar também. Sou totalmente contra essa parada de massacrar um profissional, destruir um profissional. Não gosto, não gosto, não adianta aqui. A gente vai concordar e discordar em muitas coisas. O Vasco não vai contratar o Guardiola, o Vasco não vai contratar uma bomba, que é o Cuca, né? Acabou de sair massacrado do Corinthians por questões, né, lá atrás, envolvendo em polêmica com mulher, não sei o que e tal. Eu sei que talvez em outro momento isso iria funcionar no Vasco. Mas nesse momento, vocês sabem que não. E vamos tentar, né, dar um voto de confiança a mais para o Maurício Barbieri antes da gente massacrar o cara na internet. Eu acho que ele é muito teimoso com algumas, enfim, algumas formações, principalmente na hora de mexer, né, de mexer no time sabe, meter a mão mesmo no bolso, pegar a cartinha e falar, vou colocar um determinado jogador, jogador A, jogador B e ponto, tá certo? Agora eu vou entrar no assunto contratações, talvez o assunto mais esperado aqui no vídeo. Por quê? A janela abre no dia 3 de julho, né, a janela de transferências. E aí o Vasco não vai esperar, né, porque a diretoria está sendo muito cobrada. O Vasco, essa informação que eu dou de primeira aqui, o Vasco não vai esperar até o dia 3 de julho, a partir do dia 3 de julho, para contratar jogadores. O Vasco já está contratando jogadores, já começou, tem negociações avançadas dentro do Vasco. O Vasco já teria 2 reforços fechados já para anunciar justamente no dia 3 e acalmar os ânimos, né, do torcedor. Acho que tudo dentro do Vasco sabe, é muita pressão, é muita cobrança. E assim, eu até defendo isso. A cobrança ela tem que existir. Sem covardia, ela tem que existir. Eu só sou contra a covardia, essa sacanagem o tempo inteiro. Então, o volante Zuculini, ele é monitorado pelo Vasco, né? Ele tá machucado, ele quase fechou com o Vasco, essa informação que eu tenho aqui. E assim, é um jogador realmente que chegaria, gosto muito, experiente, tanto ele quanto o Cuejar, quanto o James Rodrigues, agora o nome do Alan, que sabe, o Alan já sabe do interesse do Vasco por ele, sabe? Então, assim, voltando aqui no Zuculini, ele atende muito o requisito do Vasco, né? Que quer um primeiro volante de mais peso, experiência. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro, ou seja, em julho ele poderia assinar um pré-contrato aí com o Vasco. Já é o Alan, né? Falando do Alan, o Alan a gente conhece, volante, foi para a seleção brasileira, se destacou muito. Ele tem um contrato até 2024, né? E recebe um salário muito alto lá no Al-Wehda, né? Então, assim, eu acho que são bons nomes para volância aqui. E sobre o James Rodrigues, seria também um grande nome. Ah, Eduardo, ele rejeitou proposta de não sei quem, do Botafogo. Gente, são negociações totalmente diferentes, são clubes diferentes, né? São negociações assim em que o Vasco pode se destacar pela grandeza do clube, pela história do clube. Eu acho que isso vale e vale muito. Isso pesa muito na escolha do jogador. Quando o cara vai vestir essa camisa aqui, quando ele pega, não, pera aí, eu vou vestir a camisa do Vasco. O Vasco é um clube diferente. O Vasco é um clube historicamente feito por grandes jogadores, né? Foi assim a história do Vasco. Agora, nesse momento de reconstrução, o momento mais difícil da história do Vasco, nós temos que esperar. Nós temos que respeitar esse momento. Sabe, essa é a minha visão. Porque não vai ser fácil, gente. Não adianta querer aqui, vai ser da noite pro dia, amanhã o time já... Não vai. Não vai. Sabe, vai ser passo a passo, uma contratação ali, outra contratação aqui, talvez muita gente batendo na SAF, e eu não tô aqui contando história para vocês. A SAF está resolvendo o problema do Vasco. Houve um atraso? Sim, houve um atraso. Mas essa situação está sendo resolvida, vai resolver e acabou. E aí daqui a pouco vão arrumar outras desculpas para baterem no Vasco. Antes do atraso já estavam batendo, agora com atraso estão batendo mais ainda e depois vão arrumar outra questão para continuar batendo na instituição. E essas pessoas não amam o clube, não vem contar a história. Essas pessoas não amam o Clube de Regatas Vasco da Gama, podem ter certeza. Vasco é para quem ama, para quem cuida e para quem acredita, tá certo?
Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Se inscreve aqui embaixo, sobe o like aí, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.